Se não for possível, a gente bloqueia e aí vocês é que vão dar o tom se está interferindo aí, o Francisco. Tudo bem? Gostei dessa proposta, Félix. Porque é diferente de tudo, né? A primeira coisa que eles mandam a gente fazer quando entra é fecha o microfone, né? Da vez passada, quando eu fiz a apresentação, eu acredito que eu fiz vamos dizer assim, alguma coisa espirituosa surgiu e eu ri sozinho. Silêncio. Deu aquele silêncio, né? E aí eu falei, gente, você não sabe se foi só você ou se realmente, né? Não tem a confirmação, né? Não tem aquela coisa do A terceiro. gente estava rindo com você. Estava rindo com você mesmo. Isso. Com certeza. Vocês fizeram agora é pior, é a sensação que assim a mensagem foi e voltou sem ser codificada, né? Uhum. Então, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Tudo jóia. Então, eu vou fazer essa proposta, se for possível, se não der, a gente bloqueia, tá bom? O meu papel aqui hoje, eu estou no outro lado, né? Porque para quem está comparecendo a primeira vez no seminário, esse seminário foi pensado a dois, né? Eu e Francisco, nós planejamos em torno desse título, né? Do rumo à deriva, o mal-estar da subjetivação que querem de mim, né? Então, a gente pensou junto, mas nós temos rumos diferentes, né? Nós demos rumos diferentes, ele vai trilhar por um caminho diferente do meu, marcando a singularidade de cada percurso, mas com a mesma temática que trabalhar essa passagem de uma sociedade pautada na figura de exceção, de uma verticalidade, uma sociedade que tinha ali valores da fé, da igreja, do Papa, do Estado, da ciência, não a ciência moderna, mas a ciência atrelada junto à ideia de cosmo, e a questão dos valores da terra, da pátria, etc. Isso com a... Oi? Não, eu só queria saber por onde vocês vão trabalhar. É a primeira vez que eu... Tá, eu vou resgatar isso aqui, Marcelo. Tá. Só estou dando assim o que é comum, e aí eu vou falar o que eu já fiz e que para quem está chegando, o que eu vou fazer, só mencionar, e o Francisco ele vai, ele já falou, mas o próprio trabalho que eu produzi, tá bom? Tá? Então, o que é comum é isso, né? Uma sociedade onde a figura de exceção tinha um poder muito grande, ela que organizava os laços da horizontalidade, né? Não era sem essa figura de exceção. E na contemporaneidade, essa figura ela ainda existe, mas não tem o mesmo poder, a mesma legitimidade que tinha, né, no tempo anterior. Então, os laços hoje se formam a partir de uma horizontalidade. E a nossa pergunta é: se a sociedade mudou o rumo, se houve essa transformação, em que sentido a subjetividade pensada pelo inconsciente de Freud e Lacan também mudou? O que é estrutural e o que variou aí com os novos laços sociais? Esse é o núcleo do nosso trabalho, certo? O que é da minha parte? Deu uma travada aí. Deu uma travada, ficou acho que 1 minuto aí parado. Não sei o que aconteceu. Foi nosso ou é daí? Como é que a gente sabe? Eu não sei. Eu escutei direitinho, acho que é a internet lá, Valnei. É a internet? O Antônio não foi não, né? Não. Se todo mundo escutou, né? De repente é uma questão lá com a internet do Valnei, né? Priscila às vezes falando... dá umas travadinhas. A Hélia falou que escutou bem. Então, dá Tá uma bom. olhadinha. Qualquer coisa você fala, tá? Okay. Então, o meu percurso, só para relembrar aqui, eu fiz uma introdução com alguns fragmentos de Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão, e trabalhei especificamente o capítulo 2 do Mal-Estar da Civilização. O que interessou ali é que Freud vai falar como ele faz uma crítica
à doutrina religiosa no sentido de que a gente se ampara no amor do Pai e que na modernidade, inclusive, a primeira peça da trilogia é o refém, pai, o pão duro e o pai humilhado, que é um declínio da imagem do Pai, né? Essa ideia dessa passagem vai ser contemplada na peça em que o Lacan vai trabalhar essa trilogia no Seminário 8, A Transferência. É um comentário à trilogia de Paul Claudel em 4 aulas que o Lacan vai trabalhar. Eu vou mandar durante a apresentação a bibliografia das páginas e um artigo da Denise Mourano, que ela historiciza um pouco essa peça, né, de Claudel. O que isso tem a ver, né? Se Freud ali trabalha, que ele até faz um diálogo fictício com uma outra pessoa, mostrando que o sujeito, né, isso já ali em Freud já sacou isso, embora ele fosse do século, ainda que tivesse essa coisa da exceção, que o homem, sem o consolo do amor divino, ele fica entregue a seus próprios recursos. E Freud tinha uma visão muito otimista em relação a isso, né? Ele achava que isso poderia ser algo libertador para o ser humano. Mas nem todos os analistas pensam dessa mesma maneira. A gente vai ter oportunidade de falar disso depois. E o que isso tem a ver com Claudel? O Lacan, ele vai buscar numa tragédia contemporânea uma tragédia que falasse dessa passagem. E ele encontra em Claudel, na trilogia, essa passagem de uma figura, de um tempo ali da monarquia francesa, com a Revolução Francesa, com os ideais franceses, como que isso vai ocupando a cena de uma sociedade que vai se pautar depois no utilitarismo, no neoliberalismo, aonde os valores que eram a causa que sustentavam o sujeito no mundo, eles perdem essa eficácia simbólica, né? Então, o Lacan vai trabalhar essa trilogia mostrando, de uma maneira mais radical ali, uma das personagens principais da primeira trilogia, que é Signe, porque ela vai para além de todo sentido. E o Lacan vai dizer que surge um novo trágico na contemporaneidade, por isso que ele vai chamar a tragédia do desejo. E é sobre esse novo trágico que eu vou trabalhar essa trilogia, acrescido de um sonho que o Freud trabalha, que é o sonho do pai morto, aquele sonho que o filho perdeu o pai, né? Sonha com o pai vivo e menciona que o pai não sabia que estava morto, né? Conforme o seu anseio, acrescenta Freud. Lacan vai trabalhar isso também em 3 a 4 aulas. Eu vou incluir esse sonho na série da trilogia. Então, a trilogia ela é um instrumento que Lacan utiliza para falar daquilo que ele via na clínica, se antecipando ao próprio tempo, né? Bem, esse vai ser o meu trajeto, o meu rumo que eu vou dar. Eu estava brincando com o Francisco, espero que o rumo ele fique um pouco à deriva, né, para sair da programação. Sobre a trilogia, não há uma tradução oficial, certo? A escola, na época, solicitou que o Antônio Carlos pudesse traduzir, então a escola tem essa trilogia, mas com essa pandemia, não sei como é que fica possível vocês terem acesso. E ontem à noite eu tive a felicidade de futucar a internet, entrei na estante virtual e achei 2 exemplares do Pai Humilhado, que é a última trilogia, editado pela Vozes. E é fininho. Um custa R$120, o outro R$450. Claro que eu comprei de 120, e aí vocês, olha o que é o destino. Um pai humilhado sendo muito valorizado nos tempos da internet, né? Então é isso, essa introdução que eu tenho que fazer, e passo a palavra ao Francisco, e eu vou aqui. A gente adotou a seguinte postura, que as pessoas possam perguntar ao final da apresentação, né? E aí a gente mantém um debate, tá bom?
Com você, Francisco, a palavra. Beleza. Obrigado, Antônio. Estão conseguindo me ouvir, gente? Está chegando meu áudio? Sim. Bem, perfeito. Bom, então, vamos começar, né? Para quem não me conhece, sou o Francisco, né? E estou com o Antônio aqui, organizando esse seminário. Eu pensei que, inicialmente, né, antes da gente avançar um pouco no que eu trouxe hoje para a gente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje, né? Acho, no mínimo, curioso assim, e interessante de observar o quanto que, mesmo num tempo de pandemia, né, assim, a gente parece que está insistindo em troca, né? Em alguma troca possível, assim. Então, nesse sentido, me parece que tem algo, né, que não é uma pandemia que para, né? Mesmo numa situação como a que nós estamos, isolados, acho que tem uma insistência nessa conversa, nessa troca, e eu vejo isso muito positivamente, assim. Então, agradeço muito, né, todo mundo que pôde vir aqui hoje para fazer esse momento, né? Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Antônio Carlos, né? Acho que não poderia deixar de ser assim. Esse seminário é um seminário que está sendo pensado, né? Eu e ele, né? Nós estamos assim. O seminário é fruto de inquietações nossas, né? Imagino que todo mundo saiba aqui, mas o Antônio Carlos todo ano, né? Ele faz um seminário. E de um tempo para cá eu tenho acompanhado os seminários do Antônio Carlos, trocado muito com ele, né? Eu comecei meio que pescoçando, né, no seminário do Antônio Carlos, ano passado, lá na FAESA, e esse ano a gente resolveu por bem que seria legal da gente levar a coisa conjuntamente, assim, né? Então eu agradeço ao Antônio Carlos, sempre muito generoso na troca, né? E devo dizer que eu admiro bastante assim o Antônio Carlos na sua insistência de transmissão, né? Isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção e eu espero corresponder à altura, né? Principalmente para esse tema que nós vamos falar hoje, que é um tema assim que eu diria que é bastante espinhoso, né? Esse tema ele não é um tema assim muito simples, né? Eu devo voltar um pouco a essa consideração, né? Então, assim, para mim é um privilégio estar ao lado do Antônio Carlos e é uma responsabilidade muito grande também, né? Eu não sei se está dando para perceber, mas eu estou nervoso, assim, né? Eu não estou aqui calmo, né? Eu já... Está indo muito... Então... Mas, assim, eu já conheço um tanto do meu funcionamento, né? E eu sei que se eu me deixar levar um pouco por esse pensamento, né? Isso fica uma coisa muito grande na minha cabeça, né? E eu vou fazendo algumas construções imaginárias que vai produzir uma certa inibição, assim, né? Então, quando eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa coisa que fica engrandecendo aqui, né? E que pode produzir essas inibições, eu fiz um acordo comigo mesmo para essa noite, né? Que é um acordo que eu vou compartilhar com vocês. E essa noite eu vou tirar para falar bobeiras e bobagens, assim, né? Ninguém precisa levar muito a sério o que eu estou falando, né? Como diz a Dilceia, né, que é uma colega minha do cartel, eu vim aqui para falar algumas batatadas da paróquia, né? A expressão que ela usa. Isso, de alguma forma, eu sinto que funciona para mim, né? Eu sinto que tem algo, né, que... em relação à fala de hoje, eu não fiz uma organização muito sistemática de conceitos, né? Eu tenho muito pouco saber antecipado para ofertar hoje aqui, né? Na verdade, está tudo ainda assim, um nível de rascunho, né? Eu estou estruturando algumas coisas, né? Eu espero, na verdade, que talvez assim a gente possa ir trocando e ir fazendo alguma construção. Eu devo dizer que eu não tenho muita certeza, né, do que eu vou falar. São impressões, né? Eu tenho algumas ideias soltas, fraturadas. No fundo, eu estou assim, muito mais tentando lançar uma grande hipótese diagnóstica, vamos pensar assim, né? Entre aspas, sobre algumas coisas, do que propriamente assim, tenho algo fechado, né? Ou trago só um saber antecipado, que de alguma maneira, assim, enfim, né? Um saber antecipado em que é isso que penso e que, de alguma forma... deve ser interpretado dessa forma, né?
Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa assim, que penso muitos absurdos, muitas trivialidades, e talvez assim, a gente possa compartilhar um pouco disso. Eu fiquei pensando, né, sobre essa coisa toda, inclusive me lembrou uma passagem do Lacan, né? O Lacan comenta que uma análise ela é feita de bobagens, né? Isso me chamou muita atenção nesse sentido, porque acho que a gente já vive uma exigência radical, né, de significação o tempo inteiro, do significado concreto, né? E me parece que quando a gente vai muito nessa direção, a gente perde algumas coisas que podem ser muito ricas, né? Então, essa história de que uma análise é feita de bobagens, né? Talvez a gente possa replicar essa ideia para a minha fala de hoje, né? Tem algo que eu gostaria de dar muito mais esse tom, né, do que propriamente, enfim, fazer uma coisa sistemática e fechada, né? Até porque, né, e aí assim, eu meio que já estou introduzindo um pouco a minha fala, esse seminário é um seminário que em algum momento ele se propõe a falar um pouco sobre contemporaneidade e o nosso funcionamento sobre o hoje, assim, né? Eu não sei se vocês enxergam dessa forma, mas eu fico muito com a impressão de que a gente tem vivido uma época em que a gente tem tido muito pouco espaço para as ambiguidades, para os equívocos, né? Para uma multiplicidade de sentidos que não seja tão literal, né? A impressão que tenho é que a palavra, nesse sentido, né, algo tão importante para os psicanalistas, né, para nós psicanalistas, a palavra ela tem sido tomada muito como coisa, mas a palavra ela não tem sido muito tomada como metáfora. A impressão que dá é que a gente está muito assim apegado, de uma certa forma, ao número, ao fato, à técnica, ao concreto, ao observável, talvez um discurso legalista, né, o tempo inteiro assim de regulação e sistematização das coisas, em que de alguma forma eu penso que pode ter algo que está para além disso, que não seja só isso, assim, né? Então eu mais um pouquinho, né? Acho que tem um áudio que está vazando, assim. Deixa eu ver se tem um áudio. Será que é o meu? É da Marcela. Acho que ela silenciou lá. Então, assim, eu fiquei um pouco com essa história das bobagens na cabeça por isso, né? Retomando. Porque acho que a gente está vivendo uma época em que parece que há um discurso que rola, e há um discurso que acontece. Até me parece em algum momento, né, assim, que diante de muito desamparo, a gente quer se apegar a algo muito concreto, né? A gente quer se apegar a algo assim de uma literalidade, e eu penso que como psicanalista, né, é importante, de alguma forma, que a gente pense sobre isso, se há algum sentido em pensar que hoje a palavra está sendo tomada muito como coisa, mas a palavra está sendo um pouco tomada como metáfora nesse sentido, né? Então, essa introdução toda é um pouco para falar um pouco disso, né? Há algo que eu acho que, inclusive, a gente consegue constatar na clínica, né? Eu sinto que a clínica, o ato, que me parece muitas vezes uma expressão concreta, uma expressão assim, mais materializável, o ato tem substituído muito a palavra nesse sentido, né? Então, acho que assim, de alguma forma, eu justifico, né, essa não sistematização que eu vou fazer hoje aqui, e eu apostaria, minha aposta seria muito mais nas bobeiras e nas bobagens que a gente vai produzir juntos aqui, conjuntamente, ao longo dessas horas, ao longo desses encontros que nós vamos ficar aqui, né? Então, assim, como eu havia sinalizado anteriormente, eu não acho nada simples falar desse assunto. Eu acho que esse assunto é extremamente complexo. Esse tema, assim, é um tema vasto, ele é muito amplo, né? E eu não tenho mesmo uma pretensão de ser exaustivo no que eu traço. Eu vou fazer um recorte de algumas coisas que me atravessam, que eu sou acossado, né? E que eu vejo, assim, que, no fundo, eu estou procurando interlocução, talvez seria um pouco isso, né? E esse ponto, né, que hoje é o ponto em que eu vou tentar minimamente recortar, sobre essa mudança na estruturação do laço social, né, que o Antônio já fez uma espécie de prefácio, né, eu volto a isso ainda, é algo extremamente amplo, com muito dissenso, eu não consigo muito ver uma concordância na literatura. Então, assim, no fundo, até para que eu não ficasse assim excessivamente na angústia da escolha, né, para onde eu vou, né, falo de tudo e
eu fiz algumas escolhas e é mais ou menos por aí que eu vou encaminhar, né? Antes de entrar propriamente no que eu trouxe para hoje, eu queria minimamente compartilhar com vocês 3 temas, né, ou 3 recortes que eu pretendo trabalhar ao longo desses encontros, né? Não sei quem está chegando hoje, né, mas esse seminário é um seminário que está sendo dividido e em um momento, né, o Antônio vai levando, eu fico ali mais na interlocução, e isso se inverte no momento seguinte. Então, ao longo desses encontros, eu pretendo, né, e vou trabalhar para poder recortar 3 coisas que me parecem importantes dentro dessa proposta de seminário, né? A primeira, que é a noite de hoje, é justamente sobre essa passagem. Eu tenho usado esse significante, né, essa ideia de uma passagem desse laço vertical, hierarquizado, para um laço social horizontal, né? Eu vou voltar a isso, mas é só uma primeira sinalização do que hoje eu vou focar. Eu vou focar um pouco nesse ponto, né, eu poderia dizer assim, sobre dessa verticalidade para horizontalidade. No outro encontro, essa é uma pretensão futura, portanto, eu queria trabalhar um pouco o lugar de exceção, né? Esse significante exceção, ele me parece que é um significante que é interessante de ele ser revisitado, assim. Porque na psicanálise a gente fala de lugar de exceção, a gente vive hoje, em função da pandemia, do Covid, uma situação de exceção, né? Eu tenho algumas impressões sobre a contemporaneidade, de um certo funcionamento, né, nos sujeitos, de uma tentativa de se identificar a exceção, né? Isso são coisas que pretendo, num segundo momento, trabalhar, né? Talvez seja esse significante exceção, em algum momento eu vou me debruçar mais sobre ele, para que a gente possa fazer essa conversa, né? E talvez produzir alguma coisa. E por fim, né, eu disse anteriormente que são 3 grandes temas assim que eu tenho a intenção de abordar. Por fim, a minha pretensão é abordar o supereu, né? É outro tema inclusive que tenho trabalhado no cartel, né, do qual faço parte. E dentro dessa questão do supereu, a minha ideia é avançar um pouco sobre uma espécie de comparação. Eu nem sei nem se posso chamar de comparação, mas inicialmente estou chamando assim, de comparação entre sintomas clássicos e sintomas contemporâneos, se é que essa classificação se justifica, né? Talvez ela não se justifique em alguma medida, mas seria, né, então, portanto, assim, uma pretensão que talvez possa ser desdobrada em 2, né? Talvez falo do supereu e depois falo da questão dos sintomas. Mas eu só queria, assim, mais ou menos, né, dar um certo roteiro, vamos dizer assim, do que é a minha pretensão, né? O que é meu rumo, né? O que tem na minha singularidade, assim, e que eu vou tentar trocar aqui com a gente ao longo desses dias. Então, a questão da passagem, a questão da exceção e a questão do supereu associada aos sintomas. Assim. Agora sim, né, finalmente, entrando no que eu começo agora de verdade, né, a falar assim, um pouco do que eu pretendo falar e trocar com vocês hoje, eu acho que, assim, eu vou pedir para que a gente volte, então, a nossa atenção a esse recorte, né? Em que sentido, em que medida, ou o que está associado à ideia de que a gente tinha um funcionamento social, a gente tinha um laço que era estruturado verticalmente em figuras de exceção, né? Exceção à castração, para um laço em que essas figuras, como bem disse o Antônio, né, talvez não tenham tanto impacto, tanto poder, né, e que, de alguma forma, essas figuras elas parecem que não podem nos ofertar algo que elas nos ofertavam em algum momento outrora, né? Me parece que dessa passagem do vertical para o horizontal, e aí tentando falar um pouco dessa horizontalidade, o que me parece é que a gente vive um grande declínio das grandes referências, né? Os códigos de conduta e de interpretação que usualmente, né, nessa conjuntura vertical, eram ofertadas pela tradição, eles não estão mais aí, né? Ou estão numa espécie assim, de novo arranjo. Né? Acho que o laço, né, social ele era garantido pela tradição, de alguma forma, e essas figuras de exceção me pareciam serem figuras importantes nessa conversa, o que não me parece muito evidente nos dias de hoje. Né? A gente está um pouco assim,
sem uma grade de leitura sobre o que está acontecendo com nós em diversos campos, em diversos registros da nossa vida, né? Então, fico com essa impressão de que dessa passagem do vertical para o horizontal, a gente não tem mais esses grandes códigos de conduta que poderiam nos dar um rumo nesse sentido e poderiam nos dar uma certa orientação, né? Eventualmente, eu converso sobre essa passagem, né? Eu também sou professor e dou aula, eventualmente converso sobre isso em sala de aula, e eu sinto assim, usualmente, obviamente não em todas as pessoas, mas usualmente me parece que há uma receptividade melhor, né, por uma sociedade horizontal do que por uma sociedade vertical. De modo geral, assim, eu vejo eventualmente uma certa recepção dessa ideia de que a sociedade vertical é ruim e a sociedade horizontal é boa, né? Eu confesso que não é muito por aí que eu vou fazer essa leitura, né? Eu vou tentar enxergar esse laço muito mais assim a partir das suas contradições. Eu penso que uma sociedade vertical tem uma série de problemas, mas ela também dava uma série de soluções, talvez. E uma sociedade horizontal pela mesma forma, né? Acho que a sociedade horizontal resolveu uma série de problemas, mas ela traz novos problemas também, né? Se é que posso chamar de problemas, não sei se é a melhor palavra. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, para mim, é um pouco difícil trabalhar, né? Até para que a gente não caia numa espécie assim, de polarização e dualidade, né? Onde lá atrás era bom, ou hoje é bom, enfim, né? Acho que me parece ser um horizonte de leitura que é um horizonte que talvez assim não nos permita olhar isso com um pouco mais de detalhe e não é muito esse horizonte que eu vou adotar, né? Eu vou adotar um horizonte em que, de alguma forma, eu vou tentar ser assim, olhar mais essa contradição dessa estruturação desses laços, seja eles verticais ou horizontal, né? Então, assim, acho que de modo geral, essa passagem, né, isso que eu tenho nomeado de passagem, ela é bastante característica, inclusive, na imagem que a gente escolheu, né, para divulgar esse seminário, né? Quem está recebendo aí o link, o convite para o nosso seminário, tem a imagem da Catedral de Notre-Dame, em Paris, né? Onde você tem o mastro central da catedral, que aconteceu um incêndio recentemente, caindo da sua verticalidade, né? Essa imagem, portanto, né, dessa verticalidade que se horizontaliza de uma queda, né, ela talvez simbolize, de alguma forma, essa... Genial essa escolha dessa imagem. E essa escolha, essa imagem, ela aglutina muitas coisas, assim, né? Ela faz essa referência, mas ela faz uma referência a uma série de outras coisas, e foi uma coisa que eu e o Antônio Carlos pensamos juntos, assim, e, enfim, né? Então, eu acho que está assim, bem simbolizado ali naquela imagem. Então, assim, se a gente pudesse trabalhar um pouco mais, né, assim, com alguma imagem ou com alguma analogia, né, esse nome desse seminário, do Rumo à Deriva, né, ele me soa muito como uma metáfora quase que náutica, né? Usualmente são termos que a gente encontra assim um certo vocabulário náutico, e eu fico um pouco com essa impressão, né? Se a gente pudesse assim estender um pouco mais essa imagem, é como se desse vertical para o horizontal a gente pudesse pensar num barco à vela, talvez, que está num porto atracado, e nesse porto atracado ele tem uma série de referências, né? Da cidade, das ruas, do próprio porto, de outros barcos, né? Há uma série de construções simbólicas ali nesse porto. Em algum momento, esse barco se lança ao infinito do oceano. Em algum momento, esse barco se lança ao oceano sem uma bússola, sem um ponto cardeal que possa orientá-lo de alguma forma, e ele entra em contato de alguma forma, portanto, com esse infinito, fazendo assim uma certa distância, se eu posso chamar assim, das suas referências anteriores, né? Então, essa ideia, né, além da catedral e trazendo agora essa coisa do barco, né, de um barco que sai do porto e se lança ao oceano, ela também me parece importante, né? E eu particularmente gosto dessa ideia, porque, inclusive, essa ideia não é minha, né? Essa ideia é uma ideia que eu tirei, na verdade, de um filósofo, que todos vocês devem conhecer, que é o Nietzsche, né? E que eu tomei a liberdade, inclusive, de preparar aqui uma citação em que ele faz sobre isso, e que me parece muito oportuna a gente poder ler essa citação. Eu vou compartilhar essa citação aqui,
porque me parece que é importante, de alguma forma, a gente trazer a palavra dele mesmo, né? Então, deixa só eu abrir aqui. Vocês conseguem enxergar aí essa citação? Sim. Sim. Perfeito, né? Essa citação é uma citação que está no Gás Ciência, que é um livro importante do Nietzsche, né? Um livro no qual, por exemplo, eu sou muito atravessado. No parágrafo 124, eu vou ler e depois vou fazer alguns comentários, né? O Nietzsche diz assim: deixamos a terra e subimos a bordo. Destruímos a ponte atrás de nós, melhor ainda, destruímos a terra que ficou atrás de nós. E agora, pequeno navio, toma cuidado. Do teus lados está o oceano. É verdade que nem sempre brame e, às vezes, sua toalha se estende como seda e ouro. Um sonho de bondade. Mas virão horas em que reconhecerás que é infinito e que não existe nada mais horrível do que o infinito. Ah, pobre pássaro, tu que sentisses livres, agora te feres contra as grades dessa gaiola. Desgraçado de ti se fores dominados pela nostalgia da terra e se lamentares a liberdade que tinhas lá embaixo, pois agora não há mais terra. Essa é uma citação que me parece... Só um minutinho, Francisco. Eu acho que a ideia de deixar livre não vai funcionar. Está tendo uma interferência aí dos microfones. Vamos pedir o pessoal, então, para... Gente, vamos pedir para... Eu vou silenciar, então, Antônio. Silencia, por favor. Você podia voltar um pouco aí na citação, no mais, virão horas, você grifou. Você quer trabalhar aqui? Beleza. Enfim, acho que a citação está aí e talvez vocês possam ler, né? E depois, se quiser, também eu posso passar essa referência, mas eu chamaria atenção para isso que eu destaquei nessa citação, né? A ideia de que não existe nada mais terrível do que o infinito. Né? Acho que isso é um ponto, assim, importante, essa ideia da gente sair de um certo porto, de uma terra firme, e ir para um infinito em que pode, num primeiro momento, aparecer como seda e ouro, né? Aparecer como algo assim extremamente sedutor, mas que, segundo a afirmação nietzschiana, né, não há nada mais horrível do que o infinito. Esse é um ponto. E um outro ponto que me parece aqui, que me parece importante a gente recortar também acerca disso, é a ideia de ser dominado pela nostalgia. Né? Esse ponto da nostalgia é um ponto que eu vou tentar buscar aqui, principalmente no que diz respeito à nostalgia do pai. Né? Acho que a psicanálise nos dá muitos elementos para a gente pensar essa história da nostalgia do pai, e o Nietzsche aqui, ele, de alguma forma, chega nisso. Né? Ele chega nessa história da nostalgia da terra, né? Enfim, acho que nessa citação, né, são coisas que me pareceram importantes para a conversa que a gente vai ter hoje, porque isso toca numa ideia também de liberdade. Né? Esse é um outro ponto que eu coloquei aqui para a gente pensar, de que liberdade se fala quando se fala num certo deixar a terra ou deixar o pai, né? Seja lá o que for. Então, essa imagem do barco, da saída do porto e se lançar ao horizonte infinito, ela me pareceu importante para a conversa que a gente vai ter hoje aqui. Né? Eu vou interromper, então, a citação para a gente voltar. Quer falar, Antônio? Não? Beleza. Parecia que você tinha levantado a mão aí. Então, assim, esse é um primeiro momento, assim, uma primeira conversa, né, que eu estou tentando colocar para a gente pensar sobre algumas coisas, e essa citação do Nietzsche me pareceu importante. Né? Então, assim, fazendo referência ao nome desse seminário, né, do rumo à deriva, não me parece que é muito difícil entender o que a gente tem nomeado de deriva. Se a gente pensar que a gente está num contexto de pandemia, né, a gente não tem muita certeza do nosso futuro mais imediato, a gente não sabe muito bem o que vai estar acontecendo semana que vem. A última polêmica, né, que surgiu foi em relação ao lockdown. Né? Eu imagino que todo mundo deve ter chegado essa notícia aí para todo mundo. E o lockdown nos coloca, então, nessa deriva e nessa errância. Bom, o que vai acontecer semana que vem? Né? É claro que o contexto de pandemia ele evidencia um pouco mais essa deriva,
Mas isso me parece que existe também, ou existia antes, né, de toda essa situação a qual nós estamos passando. Então, brincando um pouco com o nome do seminário, eu diria que nós estamos à deriva porque o rumo não há mais, assim, né? Ou ele não há como ele existia. Talvez ele há de uma outra maneira, mais pulverizado, mais espalhado, sem tanta força, né? Mas brincaria um pouco com isso, né? Nós estamos à deriva porque o rumo não há mais, né? Então, assim, isso tentando, para além assim, de uma questão filosófica, né, ou social mais ampla, eu diria que, na particularidade do sujeito, de alguma forma, isso traz para todos nós uma sensação constante de descrença, né? Um certo niilismo, de alguma forma, traz angústia, faz com que a gente esteja frontalmente em contato com o desamparo, né? Me parece que esse estado de coisas é um estado de coisas que, na nossa história recente, a gente não passou por isso tão cedo. Não me parece também à toa, nesse sentido, que muitas das análises, né, muitos jornalistas, né, muitas pessoas que têm falado da pandemia fazem uma referência à guerra, né? Parece assim, talvez no imaginário coletivo aí das pessoas, né, isso que a gente tem vivido nos remete à Segunda Grande Guerra Mundial, e que a gente sabe, né, que uma guerra ela pode devastar, né, com muita força, talvez todos os nossos referentes simbólicos, assim, de alguma maneira. Francisco. Pois não, pode falar, Antônio. Desculpa te interromper. A Marcela caiu, estava pedindo para entrar. Como você é um anfitrião, não sei se você pode convidá-la aí, tá? Tranquilo. Eu já autorizei aqui. Valeu. Desculpa. Tranquilo, sem problema. É bom mesmo, Antônio, você me dando umas dicas, porque eu fico aqui meio na fala e meio na condução, ficaria mais fácil mesmo, assim. Enfim, então, assim, nessa situação um pouco à deriva, vamos classificar dessa forma, né? Eu sinto que a gente vive uma espécie de momento em que a gente não tem muito mais um lugar efetivo para se apoiar, né? Tem um discurso que me parece que tem circulado, essa é uma observação que tenho feito, né? Parece ser suficientemente sedutor ou suficientemente persuasivo para remover as pessoas da sua descrença. Eu não tenho essa impressão de que alguma coisa tem conseguido suturar essa angústia de alguma forma. Então, a gente tem um discurso da ciência, que está aí, né? A gente tem um discurso do governo, né? Não sei quantos de vocês acompanharam, né? Recentemente teve um pastor que disse que ia vender um feijão milagroso, e esse feijão iria curar as pessoas do Covid, né? É mais um que estava se ofertando de alguma maneira, né? Como um discurso no meio disso tudo. Acho que fica bastante evidente para mim, quando eu vejo essa série de discursos circulando, essa passagem, né? A gente saiu de um lugar onde a tradição talvez nos dava, né, alguma orientação, para um discurso dos especialistas. Eu vejo que há sempre especialistas que podem, talvez, assim, supostamente nos tirar dessa angústia ou nos tirar desse desamparo, é uma questão. Ao mesmo tempo, me parece que nenhum desses discursos, ou não é uma interpretação que faço, consegue considerar, na sua produção de discurso, no seu conhecimento, a impossibilidade de tudo saber, né? O que me parece é que se tem uma oferta excessiva de certezas, né? O que me parece é que há, de alguma forma, uma negação disso que na psicanálise a gente chama do real, se vocês quiserem, né? E aí, talvez, como psicanalistas, a gente poderia pensar quais são os efeitos de negação disso, né? Acho que a impressão que fico, né, é que situações como essa são situações assim que de muito desamparo, né, e de muita deriva, são situações em que muitos se ofertam a serem aqueles que vão nos proteger, aqueles que vão nos salvar, aqueles que talvez em alguma medida a gente poderia nomear, né, de uma posição do pai, assim. Então, há algo que eu sou muito acossado, né, por essa discussão do conhecimento, do saber, né, até porque sou professor universitário também, então isso me interessa muito, né. Esses dias eu me deparei com uma definição do que é a ciência para o Einstein, né. O Einstein ele faz a seguinte definição: a ciência é o estado atual dos nossos erros. É assim que ele define a ciência. A ciência é o estado atual
de nossos erros, né? Então, a gente está falando do Einstein, né? A gente está falando de alguém que tem uma importância nesse circuito, de alguma forma, e que acho que caberia, brevemente, né, fazer algumas considerações acerca dessa querela sobre o conhecimento, que me parece ser importante nesse contexto que eu vou tentar falar sobre esse declínio do pai, né, ou seja lá o que for. Assim. A gente sabe que o Freud, né, ele via na possibilidade da ciência uma certa eliminação da religião. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. A gente sabe que o Freud tinha uma série de reservas em relação à ciência, mas a impressão que dá é que o Freud talvez entendesse que a ciência poderia vir para tomar esse lugar da religião de alguma forma. E não é muito isso que a gente tem observado na contemporaneidade, na atualidade, né? O Lacan, diferentemente do Freud, num texto chamado Triunfo da Religião, é um texto em que ele faz uma consideração dizendo que quanto mais a ciência avança, quanto mais o discurso da ciência avança, mais o discurso da religião também avança, né? Isso me parece ser muito mais coerente com o que a gente vive do que com uma ideia de que a gente estaria deixando, de alguma forma, a religião para trás e talvez se apegando mais à ciência, seja lá o que for, né? Vale lembrar, né, gente, assim, que num contexto como o que a gente está vivendo, eu não tenho nenhum problema com a ciência, né? Assim, eu só acho que a ciência ela tem um pior também que deve ser levado em consideração em alguma medida, né? Mas eu aposto na ciência como lugar de produção de verdade, só não sei se é o único, assim, né? Então, assim, trazendo um pouco essa discussão do Lacan, de que, de alguma forma, a religião avança, né, tanto quanto a ciência vai avançando, me parece que, nesse sentido, de alguma maneira, a gente pode entender tanto ciência quanto religião assim, estando ligados ao mesmo registro, que é um registro de consideração sobre o que é a verdade. Eu fico um pouco com essa impressão, né, do que é a verdade, né, e se tanto ciência e religião não estão aí buscando, estão indo atrás da verdade de alguma forma, né? Então, assim, quando eu penso sobre essas coisas, eu fico com a impressão, eu não consigo deixar de lembrar que a religião ela é muito anterior à ciência, né? Se a gente pegar historicamente, principalmente a ciência moderna, né? A gente sabe que a religião ela é muito anterior à ciência. A ciência ela surge, né? A ciência moderna ela surge ali um pouco a partir de um certo projeto iluminista, né? Do qual a ciência moderna é filha. E me parece que, nesse sentido, a ciência ela não cumpriu muito a promessa que ela veio, né? Ela veio numa promessa assim, de talvez melhorar a vida, diminuir as desigualdades, né? Nos colocar assim, num certo lugar de felicidade. E, nesse sentido, me parece, né, que a ciência não cumpre essa promessa em alguma medida. Então, torna a dizer, né, eu não estou aqui numa espécie de militância contrária à ciência, mas acho que a ciência ela também precisa se olhar, né? Ela precisa também se considerar como um lugar de produção de conhecimento, com certeza, mas ela com certeza não é o único e ela também não é assim, o auge da produção de conhecimento na história da humanidade, né? A humanidade ela tem muitas formas de produção de conhecimento, na qual a ciência ela é um discurso que circula entre muitos, assim, né? Um bom exemplo sobre isso, se vocês quiserem, eu acho, por exemplo, que a religião ela apresenta, né, muito mais saídas para a morte do que a ciência, né? A impressão que tem é que a ciência ela desencanta. A ciência ela não encanta nesse sentido, né? A ciência ela desencanta muito mais numa época que a gente já está assim, bastante desencantado, né? Então, assim, a gente pode até se questionar se a religião, a saída que a religião dá para a morte, que saída é essa, né? Mas eu acho que a religião ela consegue vender bem melhor o peixe em relação ao desamparo, ao real da morte, do que a ciência, por exemplo, né? Então, isso me parece ser muito menos uma espécie assim, de defesa da religião e muito mais uma tentativa de insistir nisso que eu estou tentando trazer hoje aqui para a gente, na ideia de que não me parece que há muito um discurso na contemporaneidade que tem conseguido suturar essa angústia e esse desamparo plenamente, né? De maneira total. O que eu vejo, na verdade, muitos desses discursos
tentando se eleger como aquele discurso que, de alguma forma, nos orientaria, como aquele discurso que nos daria um rumo, como aquele discurso que, de alguma forma, sei lá, né, de alguma maneira aí, eu sinto... Não sei se vocês conhecem o Tom Zé, né, que é o músico brasileiro. Ele tem uma música em que ele faz uma brincadeira com o complexo de Édipo, né? Ele tem uma música que se chama Complexo de Épico, né? Em que é uma música em que ele justamente faz essa brincadeira sobre... Bom, por que tem tanta vontade nas pessoas, né, de parecerem heróis, né? Por que tem tanta vontade nas pessoas de parecerem professores universitários, né? Por que tem tanta gente que parece que está querendo salvar o outro, assim, né? E esse outro, a gente pode pensar, aqui é o que eu estou tentando trabalhar hoje, por que tem tanta gente que me parece que está querendo salvar o outro, o outrinho, e por que tem tanta gente querendo salvar o outrão também, né? Me parece que há uma certa tentativa de salvar o pai, nesse sentido, num funcionamento contemporâneo. É um pouco uma certa impressão assim que tenho, né? E essa música do Tom Zé, chamado Complexo de Épico, quem não conhece, né? Assim, acho que é uma música interessante e vale a pena de ser ouvida, assim, né? Então, assim, a gente poderia, se vocês quiserem, a gente poderia classificar tudo isso, né, como um grande oportunismo, né? Então, a ciência é oportunista, a religião é oportunista, enfim, né? A gente tem uma série de oportunistas aí tentando vender, né, um discurso ou tentando se eleger, né, como aquele que vai nos orientar. Essa pode ser uma leitura, né? Uma outra leitura, que é uma leitura que eu preferiria compartilhar hoje com vocês, se tem tanta gente, ou se tem tantos discursos se apresentando por essa saída heróica, será que isso vende, né? Será que esse discurso, ele seria tão... Será que haveria tanta insistência nesse discurso se não tivesse pessoas que respondem, de alguma forma, a esse discurso de ser salvo, de alguma maneira? Torna a dizer, ser salvo pela ciência, pela religião, pelo governo, né? Pela minha ideologia, sei lá, né? Chamem aí do que quiserem. É uma pergunta mesmo que estou colocando, porque essa pergunta, né, assim, por que esse discurso do salvacionismo vende, né? Me parece que em alguma medida é por isso, porque tem muita gente que compra, porque tem muita gente que ainda acredita nisso, né? Me permite, de alguma maneira, trazer uma primeira conclusão sobre essa primeira parte que eu estou discutindo com vocês, que é a seguinte: se nós estamos num tempo do pai morto, se a gente pode concordar com isso, que a gente está no tempo do pai morto, estar num tempo do pai morto significa que o pai não existe? São as mesmas coisas. O pai morto é a mesma coisa do que o pai não existe mais, né? Eu tenho a impressão de que essas coisas não são iguais, né? Uma coisa é um pai morto, a outra coisa é a inexistência do pai. Eu acho que são coisas que têm uma distância e que talvez a gente vai poder, ou pelo menos eu vou tentar sustentar essa ideia, a gente talvez vai ter que se haver com a ideia de que o outro, uma vez que ele é castrado, é a mesma coisa que dizer que o outro não existe. São perguntas, né? Não estou afirmando nada, estou colocando para a gente pensar aqui. A impressão que tem é que um pai morto, ele deixa restos. Um pai morto, ele deixa restos da sua morte, né? Então, não me parece que um pai morto ele é ineficaz. Não me parece que um pai morto não produz efeito, né? Quando eu estava escrevendo aqui, né, e articulando um pouco sobre isso, eu fiquei muito com essa impressão de que há uma atuação do pai pela sua morte. É justamente isso, né? Eu me lembrei um pouco do Freud, no Mal-Estar da Civilização, em que o Freud ele tem uma passagem no Mal-Estar em que ele comenta de Roma, né? Eu não vou conseguir lembrar em detalhes assim, mas ele faz uma leitura, né, da cidade de Roma, onde ele constata que Roma é uma cidade que consegue aglutinar na sua arquitetura do mais antigo ao mais novo, né? E ele lembra disso, né, que na arquitetura de Roma tem o mais antigo e tem o mais novo, justamente querendo mostrar para a gente que, de alguma maneira, no nosso psiquismo, a rigor não existe esquecimento, né? A rigor, uma coisa que uma vez foi vivida, está lá de alguma forma, né?
isso deixa algum resto, né? A gente não apaga algumas inscrições subjetivas, se vocês quiserem. Então, assim, isso tudo eu estou trazendo porque, para mim, esse exemplo do Freud é importante, porque talvez a gente, não sei, né? Eu fico pensando assim, eu não sou uma pessoa muito assim, estudiosa da história, né, propriamente, mas eu fico pensando se não há uma certa... E aí eu estou falando não só de uma história individual, subjetiva, mas estou falando de uma história universal. Se não tem uma história que a gente precisa considerar que passa pelo fato de que a gente viveu uma sociedade vertical, né? E que eu não sei muito se a gente ultrapassou essa sociedade ainda, né? Se de fato nós estamos numa horizontalidade ou se a gente ainda vive uma espécie assim, de luto dessa verticalidade. Não sei bem, né? Então, assim, esse exemplo do Freud, na coisa de Roma, né? Me parece que ele traz aí essa ideia, né, de que isso circula de alguma forma e está aí de alguma maneira, né? Eu, na minha opinião pessoal, né, assim, pouco que eu entendo esse assunto, me parece muito complexo, assim, eu recebo com muita desconfiança a ideia de que há uma nova subjetivação, né? Ou a ideia de que existe uma nova economia psíquica, né? A gente ouve esses termos assim em alguma literatura da psicanálise. Talvez exista, né, uma nova economia psíquica, assim, eu não sei, né? Eu estou dizendo que no estado atual de conhecimento que eu tenho, eu olho para isso assim, bom, será mesmo assim, né? Eu não sei, né? Eu fico, não sei, né? Tem algo que para mim me parece um pouco ansioso, né? Essa história de dizer que existe uma nova economia psíquica. Talvez exista uma velha arranjada de uma outra forma, não sei bem, né? Tenho muitas dúvidas nesse ponto, mas eu talvez precise estudar mais para entender melhor o que é essa nova economia psíquica, né? Me parece que alguns afirmam assim, né? Então, assim, o que vejo, de alguma maneira, é que, de uma forma um pouco selvagem, parece que na contemporaneidade a gente chega a uma conclusão de que usualmente a gente só consegue chegar no final da análise, que é o grande outro, ele não existe, né? É claro que numa análise a gente chega a essa conclusão muito processualmente, né? Isso tem toda uma travessia, vamos pensar assim, mas tem uma impressão de que na contemporaneidade circula essa ideia de que o grande outro não existe. Mas a impressão que tenho, né, é que saber que o grande outro não existe não significa agir como se a gente soubesse disso. Aqui o que eu estou propondo de leitura para a gente conversar é que há uma disjunção entre saber e agir, né? Eu fico com essa impressão de que saber que o outro não existe não necessariamente tem feito com que nós nos comportemos ou pensamos a sociedade, né, de alguma maneira, como se, de fato, esse outro não existisse, né? O Zizek, que é um filósofo esloveno, né, e que gosta bastante dessa discussão, ele tem um texto em que ele discute sobre isso, né? Ele fala assim, olha, a maioria de nós ainda age como se Deus existisse. É isso que ele traz, né? Assim, a maioria de nós ainda agimos como se Deus existisse. Então, assim, estou propondo mesmo, né, uma disjunção. A gente pode pensar isso até clinicamente, se vocês quiserem, né? Quem é clínico aí sabe que, às vezes, um paciente faz certas descobertas, né, ele saca algumas coisas, mas o fato dele saber não necessariamente produz uma mudança imediata. Descobrir algumas coisas ou sacar algumas coisas não necessariamente faz com que o sujeito atue de um outro lugar, ou pelo menos não de modo imediato, né? Então, assim, me parece que é um pouco isso, né? Saber que o outro, ou o grande outro, não existe, não me parece que ainda fala de uma espécie de atuação nesse lugar, né? Ou não, pelo menos é a minha leitura, né? Então, dentro disso, né, a gente poderia assim, se perguntar uma coisa, né? Que leitura que a gente pode fazer para tentar pensar esse desencontro entre saber e agir, né? Como que a gente poderia explicar ou tentar lançar alguma explicação acerca disso, né? O que me parece, de modo geral, é que tem uma grande descrença generalizada, né, de que algum pequeno outro possa vir a se confundir com o lugar do grande outro. Essa é a impressão que tenho, né? Qualquer pessoa, né, pais, professores, líderes políticos, qualquer um, né,
que, de alguma maneira, né, busque se confundir com esse lugar do grande outro, vamos pensar assim, é alvo de uma crítica implacável. Assim, né? Qualquer um que tente assumir, e, portanto, esse lugar de exceção é rechaçado como um impostor ridículo. Assim, né? Então, eu fico muito com essa impressão de que, de alguma forma, a gente conserva o lugar do grande outro, mas esse lugar do grande outro está vazio. Assim, porque ninguém pode ocupar esse lugar. Ninguém pode ocupar esse lugar porque ninguém é digno de ocupar esse lugar. Né? Porque ninguém tem condições de ocupar esse lugar, porque ninguém está à altura dessa função. Então, assim, o que me parece nesse sentido, né, é que essa espécie de denúncia e acusação constante de qualquer um que, porventura, venha ocupar esse lugar, né, não me parece necessariamente que aí há uma destituição desse lugar do grande outro. Eu fico com a impressão que é como se a gente conservasse, de alguma maneira, a dignidade imaginária do grande outro. Assim, né? Ainda é como se houvesse algo na gente que ainda espera por uma saída ou por algo que vai vir nos salvar do desamparo. Assim, né? Ninguém serve. A ciência não serve, a religião não serve, nada serve, né? Mas assim, a gente ainda espera. Né? A gente ainda aposta que alguém vai vir nos tirar desse desamparo. Ou pelo menos assim, eu não imagino que isso são para todos, né? Eu estou fazendo uma leitura assim, bastante leviana, talvez, assim, de uma certa impressão da massa, né? Vamos colocar assim. Então, eu não estou com isso pretendendo universalizar, né, o que eu estou trazendo aqui, mas torna a dizer, é uma certa impressão de que tenho de que se o lugar do grande outro, né, ele está esvaziado, mas ele não está abolido assim, de alguma forma. Então, assim, a pergunta é essa, né? O grande outro não existe, né? Não existe o pai, ou o pai está morto. Né? Em algumas leituras que eu encontrei, quando eu estava pensando sobre isso, né? Algumas pessoas fizeram uma leitura que me parece plausível, em alguma forma, né? Em que haveria, no funcionamento contemporâneo, um traço muito consistido histérico, né? No sentido de pensar que a histeria, e assim, é lógico que a histeria não é só isso, mas de pensar que a histeria ela é rebelde a toda forma de autoridade, né? A histérica, de alguma forma, é essa que está pronta a revelar que o outro é castrado a todo e a qualquer momento, assim, ela é muito boa, né? Eu lembro que o Antônio Carlos, uma vez, né, falou assim, coloca alguém muito metido a sabichão do lado de uma histérica, né? Rapidinho, esse sabichão vai cair desse lugar, a gente não tem sombra de dúvidas, né? Mas nessas literaturas que eu encontrei, é como se a sugestão fosse de que o funcionamento histérico ele se tornou um laço social, né? Ele se tornou assim uma forma de fazer laço, assim, que é essa denúncia constante de que o outro é castrado. E isso me chama a atenção, né? No sentido de que talvez isso seja importante até um certo ponto, né? O outro é castrado mesmo, né? Mas eu fico muito com essa impressão de que se não há uma sideração e um certo gozo, né, por ficar denunciando essa castração do outro, assim, como se não pudesse fazer mais nada para além disso, de alguma forma, né? Como se, na verdade, existisse uma espécie de gozo da denúncia da castração do outro, e isso meio que para aí, assim, né? Bom, beleza, né? Então o outro é castrado, bom, e agora, né? Assim, não, o outro é castrado. Então, assim, fica uma espécie assim de compulsão à repetição de uma certa denúncia da castração do outro, talvez um funcionamento social ou uma parte dele, né? Tentando entender a histeria nesse sentido, sendo a histérica aquela que diz que o pai é castrado, né? A histérica é aquela que diz que o pai não está à altura da sua função, né? Então, quando eu trago essa ideia, né, de que ninguém está assim, capaz, né? Talvez até por isso que a gente tem nos apegado tanto a um certo discurso tecnicista, né? Não, alguém só pode ocupar um cargo se tecnicamente ele for muito bom, né? Se ele tiver lá um currículo impecável, né? Porque ele tem que estar à altura do cargo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que ninguém serve. A impressão que dá é um pouco essa, assim.
estão me acompanhando ainda, gente? Estou me sentindo sozinho aqui. Sim, gostou. Estamos. Tranquilo? Estamos. Se você quiser abrir um pouco, Francisco, para as perguntas, alguns comentários, também fique à vontade, né? Se você achar que cabe. Por mim, se alguém tiver, né, alguma questão que já quiser começar um diálogo, né? Não vejo problema, Tem um não. monte de comentários ali no chat, Francisco. Isso. Vou dar uma olhadinha aqui também. Eu vou falar aqui alguns comentários, tá? Beleza. Vou ler aqui, né? Eu tenho aqui que não tem nome, é um número, eu não consigo identificar. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois a liberdade envolve a responsabilidade. Neste caso, sobre a pandemia, o risco e ao desconhecido. E a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. Freud. Jaqueline colocou: o discurso do mestre, que foi incorporado pelo capital, está em risco. Esse desamparo, penso que pode se relacionar com a possível perda da demanda. O que se espera de mim, afinal? Priscila, acho que parte desse desencanto vem quando percebemos que a ciência não respondeu e resolveu a situação atual. Creio que a expectativa em relação à ciência é de que ela iria solucionar de maneira imediata. A Cristiane, concordo com você, me parece que sem o pai seria barbárie total. Foram os comentários aqui que tiveram nesse período que você estava falando. Legal. Não, acho que são comentários riquíssimos, assim, né? Não sei nem muito como dialogar com alguns destes, né? Mas eu acho que esse número, né? O 751664, né? Vai ser nomeado assim, já que não tem o nome lá, né? Eu acho que ele está tocando num ponto que é importante, que é o da liberdade, né? Eu acho que eu vou tentar finalizar a minha fala hoje um pouco sobre sobre o que o que a gente tem chamado de liberdade, assim, né? Talvez a gente precisa se debruçar um pouco melhor sobre isso, assim, né? Talvez tenha uma liberdade, assim, né? Como o oceano infinito, né? O horizonte infinito lá do Nietzsche, né? Essa liberdade, ela pode rugir, assim, né? Se é disso que se trata, assim, né? Então, acho que essa citação do Freud é muito feliz porque eu estou trazendo hoje. Eu acho que a liberdade, ela envolve uma responsabilidade enorme, assim, né? E se envolve uma responsabilidade, talvez essa liberdade não é tão liberta, assim, né? Ela tem alguns compromissos mínimos, assim, né? Então, acho que são comentários importantes, né? A Jaqueline também traz o que se espera de mim, né? Fazendo um pouco aí, talvez até uma referência ao título, né? Do seminário também. Eu acho que esse é o ponto, né? Se não se tem mais esse rumo, né? Como é que fica essa pergunta, né? O que se espera de mim se esse rumo não há mais, assim, né? Acho legal também o comentário da Priscila, né? Que toca aí no ponto do desencanto. Acho que a ciência desencanta, assim, né? Eu fico um pouco com essa impressão e que talvez é isso, né? Eu, como professor universitário, eu vejo muito religiosos da ciência, né? Se eu posso dizer assim. Tem muito dogmatismo, assim, às vezes, num certo discurso científico, porque alguns cientistas batem o pé que eles são um lugar de legitimação pública da verdade. A verdade está na ciência, assim, né? Então, não sei, né? São questões também. Nesse sentido, Francisco, quando você falava que um discurso quer ser dono da verdade, né? Cada um discurso, eu fiquei me perguntando se esses discursos não querem ser exceção, né? Perfeito, né? Eu apostaria nisso. Eu apostaria que, no fundo, né, esse lugar está vago e que tem uma disputa para quem se elege a esse lugar, assim, né? Então, eu acho que é interessante, né? Algo para eu, talvez, pensar um pouco com calma, né? Se não é essa busca de se identificar essa coisa, né, com esse lugar da exceção, assim, né? E, para mim, o problema da religião ou o problema da ciência não é a ciência ou a religião. Para mim, é essa espécie de negação do real, dessa impossibilidade de tudo saber, assim, né? Porque não me parece que é daí que esses discursos têm atuado. A impressão que tem um pouco é essa, né? E você toca na questão do saber, inclusive você faz uma referência. Eu posso fazer algum comentário ou você quer continuar?
Não, fica à vontade. O saber, né? Saber é uma coisa, agir é outra, né? E aí eu fiquei me perguntando, enquanto você falava, essa diferença entre... É a mesma coisa falar que o outro é castrado, que o outro não existe. Você toca até na questão do resto do pai, né? Se tem um resto, então, né? E eu fiquei me perguntando, essas afirmações que o outro não existe, dependendo de como ela é feita, não soaria também como uma denegação, certo? Forma de denegar. É uma pergunta, né? E a respeito do resto do pai, é exatamente isso, quer dizer, ao final de uma análise, um processo de análise, há um resto, né, que algumas pessoas chamam de um resíduo fálico, algo com que você se serve do pai. Inclusive, como é que você vai... essa frase do Lacan, que ele fala em 57, depois em 75, no RSI, você pode se servir dispensar o pai, prescindir na condição de se servir. Então, se servir desse resto, né, que um processo de análise permite que o sujeito chegue, né? E é interessante quando você traz essa coisa do pai morto, você se aproxima disso aí, quer dizer, o pai morto é um lugar vazio, né? Um lugar deixado para que cada um possa se incluir aí, né? E o próprio Lacan diz que a eficácia da lei está na morte daquele que representa, né? No sentido de que ela funciona se o sujeito não se crê a lei. E me parece que a gente vive um momento no Brasil em que todo mundo vê, o nosso presidente se crê acima da lei, ele invade o Supremo, ele se coloca numa posição que ele é a lei, ele vai salvar. E isso é sério, né? Sim. É sério pensar que... né? Enfim, foram alguns comentários, só assim, mais uma observação, só para contribuir, né, que você falou da questão do nicho, do infinito é terrível. Alguns psicanalistas consideram que hoje, inclusive o Lebrun, fala do imperativo da contingência, né? Quer dizer, essa coisa de hoje, então, você cai para o outro extremo. Algumas observações só que eu recortei aqui. Legal. Tá? Ótimo. É muita coisa, né, Antônio? E muita coisa rica, assim, né? Eu acho que, em relação ao nosso presidente, né, eu fico um pouco com essa impressão, assim, né? Ele parece que atua de um lugar, assim, do líder total, né? Ele quer ser mais do que o juiz, ele quer ser mais do que o médico, né? Ele é um líder total, assim, né? Então, me parece que, acho que você recorda muito bem, né? Ele se crê a lei, né, propriamente. Isso é grave porque na história da tragédia o Édipo quis ser mestre da verdade. Creonte também pagou por ser senhor da verdade, né? Então isso é um lugar que, como não sei se repete, mas traz a peste, né? Tem uma pandemia e tem outras coisas. Sim. Exatamente, né? Talvez fosse interessante você me permitisse insistir se as pessoas querem perguntar, contribuir com observações. Tranquilo. Eu só queria fazer um pequeno comentário, Antônio, sobre essa frase do Lacan que você trouxe, né? A gente pode abrir assim para as pessoas continuarem conversando com a gente. Mas essa frase do Lacan, né? Eu lembro da minha inquietação em relação a ela, né? Então, dispensar o pai se servindo dele, né? Porque a impressão que tem é que na contemporaneidade a gente dispensa sem se servir. A impressão que tem é um pouco essa. Para mim é uma dispensa do pai sem se servir, né? Então, eu entendo a direção que o Lacan aponta quando ele fala que a gente dispensa se servindo, mas acho que hoje há uma espécie assim de ansiedade, talvez, não sei bem, né? Ou uma espécie assim de pressa nessa dispensa, assim, né? E aí a gente sabe que quando a gente dispensa o pai sem se servir dele, no fundo a gente fica agarrado ao pai, né? No fundo a gente não está de fato dispensando, assim, né? Verdade. Me pareceu importante trazer, né? Gosto dessa história do desmentido, né?
da denegação. Também tem um pouco essa impressão, né? Essa é uma outra pergunta, né, que eu acho que é legal trazer, né? Se o declínio da lei simbólica, né, se o declínio do pai é o declínio do nome do pai. Acho que não são as mesmas coisas, assim, né? Então, talvez há um movimento de reconhecer e de negar mesmo, assim, né? Me passou essas questões pela cabeça. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se não... Gente, vamos lá. Até comentário, perguntas. Pode usar o chat, né? Eu só queria comentar em relação a isso que você traz, Francisco, que a pergunta, né? Será que isso vende, né? Ser salvo? Eu acho que vende pra caramba, né? Senão a gente não teria tanto discurso aí super em voga, super, né, querendo roubar a cena aí. É só esse comentário. Acho que vende pra caramba. E para mim, Paola, esse discurso não é um discurso que eu vejo setorializado, entende? Assim, eu vejo esse discurso na política, eu vejo nas religiões, obviamente, eu vejo na ciência, né? Então, assim, isso não parece ser um discurso que a gente poderia... Não, mas isso trata de um grupo X ou Y, né? Eu sinto que isso está bastante espalhado, assim, no nosso funcionamento. Muitos lugares. Achei muito interessante essa questão, porque coloca em cena, assim, do porquê isso está acontecendo, né? Isso tudo. Sim. Legal. É uma boa pergunta, né? Temos um bebê fazendo uma manifestação aqui. Que ótimo. Ah, que bonitinho! Está perguntando. Perguntando, né? Exatamente, assim. Tem que aprender a língua dos bebês aqui para responder. Lalang. Na verdade, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer, Francisco. Muitas coisas se abriu aí, muitas portas. A minha bebê, que eu até desliguei aqui, que ela não ia deixar eu falar. Ah, sim. Eu assim, estou aqui refletindo sobre isso que você trouxe sobre o Salvador, né? Porque o herói, você trouxe o épico, né? Você fez essa comparação em algum momento de uma música, me parece, né? Vou até buscar aqui também. E isso me chamou muita atenção, porque até mesmo a psicanálise, ela pode entrar nesse lugar, se o sujeito não se observar, né? O próprio analista que não tem lugar, né? Que não teria lugar, supostamente, às vezes ele entra na cena também com essa tentativa de salvar, né, de dizer. Então, claro que o discurso do mestre é sempre sedutor também para esse lugar de suposto saber do analista, né? Mas, assim, achei bem interessante isso que você trouxe do salvar, porque eu fiquei me remetendo, inclusive, porque o próprio Jung, ele fala desse herói, né, que é a saga do herói, que é a jornada. E aí, isso me trouxe um inquietamento mesmo, assim, qual é a grande necessidade, afinal, que a gente tem de querer, o tempo todo, estar buscando esse salvamento, né? Isso muito interessante, assim, me chamou muita atenção, e várias outras questões também, mas essa foi que ficou aqui, ressoando aqui para mim. Legal. Obrigado, Jaqueline, pelo comentário, né? Essa é uma questão que me inquieta também, né? Eu não sei se vocês sabem disso, né? Possivelmente sim, mas vocês sabem que antes dessa pandemia, os maiores índices de bilheteria no cinema são de filmes de super-heróis, né? A gente hoje tem uma produção vastíssima cinematográfica, né, de filmes de super-heróis, assim, né? Esse tema do herói, de fato, ele é muito importante. Que eu leio um pouco assim, né? O herói, Deus, pai, né? Eu leio tudo mais ou menos assim na mesma série, né? Vamos pensar. E esse é um tema que parece que atravessa a história da humanidade desde sempre, assim, né? Então, sei lá, se a gente vai na Grécia, a gente tem a coisa do épico, mas tem o Édipo, né? Assim, tem as tragédias, né? E tem toda a questão do herói lá. E de alguma forma isso insiste, assim, né? Então, quando eu vejo essa informação de que
a bilheteria do cinema, né? As maiores bilheterias de cinema são de filmes de super-heróis, né? De que se trata, né? Eu fico com essa inquietação assim também, né? Legal. Francisco, Oi. tem aí, se quiser dar uma olhadinha no chat, tem um comentário e tem uma pergunta da Luísa. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu não sei se o ruído da onde eu estou está atrapalhando vocês. Vocês estão ouvindo muito ruído? Não, tá bom. Tá bom. Então, é mais sobre uma questão que o Francisco trouxe, que eu não sei se foi discutido nos seminários anteriores, porque esse é meu primeiro seminário. Você falou assim, quanto mais a ciência avança, é um fenômeno que você tem observado, né? Quanto mais a ciência avança, a religião também, de alguma forma, se solidifica, né, junto com isso. Mas você pensa isso numa perspectiva nacional, aqui do Brasil, ou internacional? Como que você fez essa análise? Na verdade, eu pensei nisso baseando no Lacan, né? O Lacan tem um texto chamado O Triunfo da Religião, em que ele aponta para a ideia de que tanto religião quanto ciência, elas estariam assim num mesmo registro, que e esse registro seria um registro sobre se debruçar atrás da verdade, assim, né? Então, nesse sentido, é como se ciência e religião fossem pares antitéticos, né? Esses dias um colega meu trouxe essa ideia. Na verdade, se trata assim, de pares antitéticos, como a gente tem o amor e o ódio, o ouro e as fezes, o homem e a mulher, talvez, né? Então, acho que na maneira como eu avalio, acho que o Lacan acertou mais do que o Freud, né? Que disse que a religião sairia de cena, assim, né? Entendi. Não sei se você tem alguma informação, né, de que em outros países isso é diferente. Não, eu só mesmo queria entender se isso era uma informação que você trouxe ou se realmente, agora você falando, com base no que Lacan disse. Ok, então, obrigada. Tranquilo. Francisco, deixa eu fazer umas colocações, Francisco, por favor. Muita gente. Oi, calma aí, vamos organizar, gente, que é muita gente. Wanderson, segura só um pouquinho. Vamos deixar o Valnei falar, você já vem aí. Obrigado. Francisco, vai, Valnei. Você falou que essa questão da deriva, né? Nós estamos totalmente perdidos. Eu, por exemplo, estou aqui na minha casa, não consigo sair, estou perdido, não sei o que eu faço. E quando eu assisto o Jornal Nacional, eu vejo aquelas mil catatumbas lá, aqueles buracos lá, me deixa angustiado, me deixa totalmente... não sei para onde ir, entendeu? Eu saio correndo, não gosto de ver isso, porque é uma angústia total. Esse medo da morte, que está aí presente, principalmente em mim. Então, eu pergunto para você, será que com isso tudo o homem não se aproxima mais da religião à procura de um pai que possa dar alguma direção a essa coisa que nós estamos totalmente perdidos? Ainda mais quando você vê um presidente totalmente ditador, dando normas, dando opiniões totalmente erradas. Então, você realmente, esse tema de seu e do Antônio Carlos, para mim, vale nota 10, entendeu? Que é por demais importante. Só isso. Obrigado, Valnei. Acho que a sua pergunta é mais do que uma pergunta, né? A sua pergunta é uma intervenção, né? Assim, acho que o que você está trazendo é muito rico, assim, né? E eu fico um pouco com essa impressão, sabe, Valnei? Assim, acho que a saída que a religião dá para a morte, né, é bem diferente da saída que a ciência dá para a morte, assim, né? Eu fico até pensando um pouco sobre isso, né? Eu tenho a impressão, assim, às vezes eu me dou o trabalho de escutar alguns discursos, né, de alguns pastores. É impressionante o quanto que os discursos de alguns pastores são extremamente científicos, assim, né? E é impressionante o quanto que na ciência, muitas vezes, a gente tem visto alguns discursos na ciência, por exemplo, né? Não sei quem já viu esse tipo de informação. O Google, num tempo atrás, prometeu aumentar a expectativa de vida em 500 anos, né?
Daqui a pouco o Google vai prometer imortalidade, igual, né, através da ciência e da tecnologia, eles vão apresentar um paraíso aí pra gente, né? Eu acho que essas coisas estão muito confusas, assim, sabe? Então, é uma questão, né? Eu agradeço aí pela sua fala. Só para complementar, essa questão de você ir em direção a um pai que te dê um alívio, que te diz alguma coisa, entendeu? Aquilo que você não consegue imaginar, entendeu? Você precisa de alguém para falar com você. Principalmente com a questão da morte, né? Essa questão, será que eu não posso sair do meu apartamento para ir ali no OK fazer uma compra, porque que eu fico realmente com as orelhas em pé, que eu não consigo. Entendeu? É uma angústia total. Você nem estudar consegue. Acho que o problema não é o pai, né, Valdir? O problema é quando o pai desresponsabiliza, assim, né, de alguma forma. Mas obrigado. Vamos ouvir o Wanderson, então. Wanderson, pode falar. Não, vocês querem... O pessoal fizeram perguntas aqui no chat. Pode dar uma lida primeiro aí, depois eu comento, porque eles perguntaram primeiro. Beleza. Fizeram umas colocações, aí pode fazer. Tem uns comentários, Francisco, e algumas observações. Você dá uma olhada direto aí? Pode ser. É melhor para você? Tanto faz, na verdade. Eu vou ler aqui, né? Tá. Tem um comentário extenso aqui do 751664. A dispensa desse pai é como hoje tudo tem sido, meio que dispensáveis e substituíveis de uma certa forma em uma velocidade muito rápida, e por qualquer decepção que há tempos atrás era atravessada pelas pessoas. Mas nessa correria de substituições rápidas e preenchimento dessas lacunas, com cada vez mais alto superficial, ficamos presos ao essencial, pois a defesa nem se dá de uma forma estruturada, então a dispensa, na verdade, te deixa mais preso. Ainda este pai, pois cada vez mais as pessoas estão indefesas psicologicamente, que precisam ainda mais da salvação e proteção do pai. Perfeito, né? Assim, acho que é um comentário interessante. Concordo, né? Eu acho que a gente tem se furtado muito, né? De ir um pouco atrás de algumas coisas e muito, de alguma maneira, preso ao pai, né? Achando que está dispensando dele, né? Um belo comentário, assim. A Luísa tem algumas perguntas. Francisco, fico às vezes na dúvida sobre isso. Estamos com tendência a dispensar o pai, sem nos servirmos dele, ou a buscar um pai total, herói ou salvador, né? Não sei se essas coisas são conflitantes, realmente, mas se puder me dar uma luz, agradeço. Luísa, eu vou te pedir uns dias para pensar na sua pergunta. Eu não vou conseguir te responder isso agora, né? Talvez uma coisa esteja associada a outra, assim, né? Não é nenhum nem outro, né? Talvez dispensando muito rápido o pai, a gente fica atrás de um pai herói, assim, né? Eu não sei, né? Acho que assim como a fala do Valnei, né? A sua pergunta é uma intervenção para a gente pensar. Eu não tenho mesmo essa resposta, né? Se a gente está dispensando sem se servir, né? Ou se a gente está nessa busca, assim, né? Então, não sei, realmente não sei. Vou ler o da Cristiane Pacheco agora, né? Vou pular aqui o comentário. Cristiane, Claude Lefort, filósofo, no livro A Invenção da Democracia, apresenta um estudo bastante interessante sobre essa questão do lugar vazio. A partir de Totem Tabu, ele considera que o essencial é que a democracia se institui e se mantém, justamente pela dissolução dos marcos de referência da certeza. A democracia viria a inaugurar uma história, onde os homens estariam à prova de uma indeterminação quanto ao fundamento do poder, da lei e do saber, e quanto ao fundamento da relação de um com o outro sobre todos os registros da vida social. E retomando o Totem Tabu, é justamente a ausência do pai que o torna presente. Esse é o ponto, né? Eu tenho, de alguma forma, tentado trazer justamente isso numa grande dúvida, né, em relação se a gente, de fato, está tão além do pai, assim, né? Se a gente... Bom, o que eu ouço por aí joga o Édipo no lixo, né? Assim, discussão do Édipo, ela não é importante, né? Eu não sei. A impressão que tenho,
torna a dizer, né? Eu recebo assim com uma desconfiança, me falta estudo, mas eu recebo com uma desconfiança essa história de que existe uma nova economia psíquica, né? Vou ter que ler mais para falar disso e eu pretendo trazer esse assunto aqui, né? E obrigado aí pela referência ao filósofo, né? Eu não conheço, acho que é mais uma referência que a gente pode incluir aqui na conversa. Pode ser, então, agora, Wanderson? Quer perguntar? Pode sim. Vamos lá, então. Tenho muitas colocações a fazer. A primeira, quando você cita o triunfo da religião, é bom frisar duas coisas. A primeira é que quando o Lacan ele fala da religião lá, ele fala do cristianismo, que ele chama a religião verdadeira, né? Esse é um primeiro ponto. O outro que essa coisa toda do pai, esse retorno e tudo, o próprio Lacan vai dizer que Deus é o real, né? Se fosse para situar Deus, seria o real. Então, esse é uma outra questão. E quando você colocou essa travessia, né, do vertical para o horizontal, por mais que, para a gente não cair mesmo nessa polarização, nesse parâmetro quase moralista, que é muito falho, mesmo o que é bom, o que é ruim, tudo, mas eu fico pensando se nós não legitimamos esse mundo atual, com as suas modificações, suas configurações, até que ponto nós não permitimos certos retornos, como coloca o próprio Nietzsche, do fundamentalismo, por exemplo, o totalitarismo, né, o fascismo e outros. Porque eu fico com medo de cair numa sociedade de medo, entende? Como psicanalista, eu acho que o entusiasmo é o nosso cimento, assim. Eu acho que o entusiasmo é fundamental. O livro O Princípio da Responsabilidade, do Han Jonas, um jurista, ele coloca que, para implicar responsabilidade, o principal afeto seria o medo. Eu discordo muito dele, assim, que seria o medo, o afeto implicador da responsabilidade, por exemplo. Aí eu fico pensando na coragem do Nietzsche, ou fico pensando no entusiasmo, né, da própria que o Lacan muito bem coloca na psicanálise para os psicanalistas. E assim, dessa coisa do saber e o agir, eu tenho um receio da gente também não cair numa certa psicologia, entende? Toda uma organização quase simétrica, igual você comentou do discurso histérico. O discurso histérico é sempre atual. Para nós também não cairmos numa sociedade de discurso obsessivo, né? Todo mundo muito organizadinho, né, e tal, todo mundo se entende, se compreende, né? O diálogo resolve tudo. Eu tenho um receio disso, tenho muito receio disso. Alguns autores vão colocar a contemporaneidade como um momento muito criativo, né, do humano. Não é à toa essa coisa do estilo, né, e por aí vai. Porque quando a gente nos remete a esses fundamentalismos, que aí nem se poderiam ser denominadas, né, como discurso religioso, para mim talvez está em outro campo. Do mesmo modo que no modo totalitário não existe mais direita e esquerda, por exemplo. No modelo totalitário, não existe mais direita e esquerda. E ambos podem se tornar totalitários. Aí eu lembro até do livro da Hannah Arendt, né, As Origens do Totalitarismo, que ela cita lá o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. E assim, a gente vê hoje essa coisa de do que vende, né, que vocês comentaram. Eu acho que é importante a gente diferenciar também ciência e cientificismo. E dentro disso, o que o Lacan ele trata no fim do ensino, que ele chama de aletosfera, que é a ciência incorporada ao capitalismo. Porque nessa simbiose, até que ponto estamos falando ainda de ciência? Porque se nós retornamos na origem da ciência, é para esse bem comum, né? Vamos colocar assim como definiu os gregos. E hoje eu penso que realmente o que está salvando, o que está vigorando aí para a maioria é bem essa letosfera, colocando a ciência e o capitalismo, e também essa religião que vende, né? Como você colocou do feijão mágico aí, né? Tratando a fábula. Né?
A gente, o medicamento psiquiátrico só aumenta, né? Benzodiazepínico, antidepressivo, indutor de sono, estabilizante de humor, e aí vai embora. Será que não está ganhando esses discursos? O outro que eu fico pensando, esses discursos prêt-à-porter, né, de manuais de vida, aí, como livros de autoajuda e coach, para ficar só nesses. Né? Eu tenho um certo problema com essa galera aí também, de vez em quando, em alguns debates assim, né? Parece que esses discursos estão ganhando, né? Estão vigorando bem, assim. Então, essa coisa do medo, Francisco, quando você foi falando, me foi passando essa coisa meio do medo. Né? Eu tenho um pouco de medo do medo. Né? A ideia da filosofia é exatamente vencer o medo. Né? Não acho que claro que eu não estou aqui, às vezes, defendendo algo que também é muito atual. A gente comentou no último encontro, né? Essa coisa do pagar para ver. O sujeito paga para ver, ele flerta com o precipício. Tem algo sedutor desse precipício aí. Mas, assim, parece mesmo essa dicotomia de uma certa anarquia, né? Essa coisa, vou levar as últimas consequências da liberdade, desprovida de qualquer limite, seja ele de qualquer regulador, assim, interno ou externo, ou uma anarquia de gozo, que é se pagar para ver. E, ao mesmo tempo, como colocou o Volney, essa coisa de talvez um grande outro absoluto. Para além desse denunciamento que você muito bem colocou, realmente parece que tem um gozo nesse denunciamento. Né? Me fez lembrar até do pirronismo, que era o Pirro, que era um filósofo, que era o ceticismo, a desconfiança de tudo. Então, assim, não tem nenhum tipo de ancoragem. Né? Aí é muito complicado, é muito fácil. É tipo aquele sujeito que, sei lá, não votou em ninguém, fica em cima do muro e sai criticando os dois lados, quem votou, mais ou menos assim. É muito fácil esse gozo, né? É muito confortável. Mas essa coisa que o Francisco trouxe de a histérica denunciar demais a castração do outro, a gente pode também ver por outro prisma. Por que a histérica está precisando tanto denunciar isso? Não é? Né? Por que está precisando denunciar? Será que o outro não está consistindo demais? Então, sejam bem-vindas, né? Nesse sentido de tem que denunciar, porque há um movimento também daquele que quer ocupar esse lugar e ela proporcionar esse desmonte, né? Também tem essa vertente aí, né? Eu já li, não me lembro ainda, um livro de um psicanalista que ele fala que realmente o discurso histérico ele move o mundo, né? Ele move a ciência, ele move os discursos, ele move tudo. E essa coisa, voltando, Francisco, tem uma pergunta do William, já vou passar a palavra para o William, você lê aqui, Francisco, por favor, que o pai morto, quer dizer, um totem tabu, exatamente que é impossível, uma vez morto esse pai, de que alguém ocupe esse lugar. Ele só pode ser destinatário, os filhos, de uma parte do pai. Ou seja, é para que esse lugar permaneça vazio, que ninguém ouse querer ficar nesse lugar. Então, é uma possibilidade lógica do impossível. Não adianta que esse lugar é para permanecer vazio. Né? Daí o totem. Então, Aí tem um William aí, o Francisco, se você quiser ler a observação dele. Vou ler. Eu só vou rapidamente, assim, né? O comentário aí das coisas. O Wanderson, né? São muitas coisas, né, que o Wanderson traz e eu acho que quando eu faço a referência à histeria, né, eu também não vejo um problema nessa denúncia em si, né? Eu acho que isso tem uma importância, né? Mas eu fico um pouco nessa curiosidade de entender se isso não pode se tornar um gozo, no sentido também o sujeito, de alguma forma, né, assim, bom, constatei que o outro é castrado, né? E aí, né, o que se faz então? Ao invés de ficar um pouco siderado, eu sinto que é uma sideração por essa castração do outro, né? Eu acho que, como o Antônio bem disse, né, sejam bem-vindas, nesse sentido sim, né? Mas acho que às vezes tem alguma sideração por essa castração que parece que deixa o sujeito ali meio fixado só nessa posição, né?
como se não tivesse alguma coisa que ele precisa fazer também com isso, com essa castração, né? Acho legal, Wander, você trazer essa história, né, da diferença entre ciência e cientificismo, assim, né? A letosfera, né, que você traz do Lacan, me lembrou de novo assim o Nietzsche, né? O Nietzsche ele vai dizer que a ciência ela não é contrária à religião, né? O Nietzsche vai dizer, olha, se eu tivesse que classificar, eu colocaria ciência e religião na mesma classificação. Contrária à ciência e à religião é a arte, né? Então essa oposição que usualmente a gente faz, ciência é o contrário da religião, né? Talvez de um ponto de vista moral nesse sentido, a ciência não é tão distante da religião assim, né? Então é óbvio, né, quando você traz a coisa da letosfera, que é a ciência aí junto com o capital, né? É óbvio que as ciências hoje elas têm muito interesse econômico assim, né? É claro que tem pesquisas que são financiadas, né? Tem uma série de questões aí. Essa é uma discussão que particularmente eu sou muito atravessado para entender, bom, de que ciência a gente está falando, né? E talvez há uma importância a gente fazer uma distinção entre ciência e cientificismo mesmo, né? É porque, nesse sentido, eu sou muito acossado, né, pelo que o Nietzsche traz na Gaia Ciência, porque eu acho que a ciência hoje ela tem se tornado uma ciência muito sisuda, uma ciência muito séria, uma ciência muito do dado, do fato, da técnica. Não me parece uma ciência alegre. Eu fico até com uma espécie assim, de impressão de que a gente tem um neopositivismo assim rolando, sabe? Então é um pouco fundamental essa distinção entre ciência e cientificismo, com certeza, né? Mas eu acho que, lembrando também o que o Antônio trouxe, né? Eu acho que a ciência ela está se candidatando a ser um discurso de exceção, assim, e que eu acho que pode ser problemático, inclusive para a própria ciência, né? Fazer uma crítica à ciência não significa ser a favor de um movimento regressivo, né? Não é disso que se trata, assim. Mas eu acho que essa retórica, né, de qualquer crítica à ciência, então quer dizer que você não é a favor da ciência, né? Então vai plantar feijão milagroso. Isso é uma retórica falsa, né? Não é isso que eu estou sustentando aqui. E assim, quando você cita Gaia Ciência, Francisco, é bom lembrar também do Nietzsche, o Crepúsculo dos Ídolos, né? Uhum. Quando ele vai falar que tanto a religião, a ciência, a filosofia e outras foram formas de negar a vida. Daí que ele chama de niilismo. Isso. Né? Foram formas de negar a vida. Legal. Vou ler aqui o comentário do William. William Sérgio, doutor William, seja bem-vindo. Uma coisa que me chamou a atenção nessa questão da passagem de uma verticalidade para uma horizontalidade é que ambas as posições, de certa forma, se apoiam a alguma coisa. O que está substituindo essa base de apoio? Ou será que não existe essa base de apoio? Vou deixar como pergunta também, William, né? Se há uma substituição, ou eu acho assim que, para mim, a leitura que eu vejo é que é uma nostalgia, né? Eu não consigo muito... Esse termo é um termo, inclusive, eu vou precisar estudar um pouco melhor, mas acho que é uma nostalgia, né? De novo, eu vou lembrar o Freud lá e a história de Roma, né? A gente ainda é muito atravessado por essa sociedade vertical, que historicamente foi ontem, né? Até ali 18, 19, né? A minha pretensão era terminar aqui fazendo uma contraposição entre o Lacan e o Dostoiévski, né? Mas acho que eu posso deixar isso para o nosso próximo encontro. A gente ainda tem muitos ecos dessa história, né? Eu não sei se a gente está tão livre assim, ou se a gente de fato já dispensou, né, essa hierarquização, sei lá. Vou deixar como pergunta. Antônio, está dando quase 9 horas. Eu tinha mais um catatal de coisas para falar, mas acho assim que foi até mais produtivo, né? Assim, circulando mais a palavra de alguma forma, né? Acho que tem coisas aqui que eu posso recortar para um próximo encontro, se você achar que por hoje está ok, assim. Eu acho que sim, né? Acho que dizer que você fez uma bela introdução, né? Encarnou a própria deriva, né? De encarnar isso na sua própria apresentação, né? Só aproveitando, houve um comentário, eu acho que a Edna está citando aí um livro do Lebrun, né?
É um comentário que o meu tico e teco já está falhando nessa hora, mas assim... Entendo, né? Você recolhe a observação, né? E no próximo encontro você pode retomar, articular. Legal. Né? Até porque ela comenta aí dessa história da morte de Deus, né? Ele vai abordar aí essa questão. Eu acho muito legal, porque ele vai tentar discutir, eu lembrei do Antônio Carlos, por essa via da sexuação. Eu acho que é um bom discurso. Assim, o que ele vem trazendo, ele coloca uma mutação no laço social. E ele vai abordar por essa via. Se vocês puderem, não sei, ler um pouco a respeito, trazer alguma coisa em torno disso, porque eu acho que é por aí, alguma coisa está se dando aí nessa ordem, assim, da inconsistência, da consistência, né, desse lado do ao menos um, do lugar da exceção. Sim, acho que fica como indicação de leitura, né? Legal. Para poder retomar, né? Eu acho que o Wander tem muita coisa aí para falar, que ele sempre é instigado aí pelas questões, né, Wander? Assim, bem de próximo com a temática, né? Eu acho que isso contribui muito. E agradecer a todos aí pela participação, das várias maneiras que se apresentaram. Eu mandei a bibliografia aí, né, que vai ser durante as apresentações, e reforçar que também quer dizer, é uma aposta de que essa travessia aí pela trilogia, que não é nada fácil, né, é uma pretensão, mas com os limites colocados, né? Senão a gente se perde. O nosso próximo encontro daqui a 15 dias, né? Esse dia 15. A Cristiane está perguntando por onde. Eu coloquei no site, Cristiane. Aí eu coloquei, né? Parece que ela botou... É porque o seu nome, Antônio, está como iPad 2. Então, iPad 2? Eu posso explicar, porque o iPad é da minha esposa, que ela que fez o tema aqui. Desculpa, gente. Faltou aí que o iPad fica com ela, tá? Então, ela que me assessora. Né? Tá bom, gente? Tá bom para você, Francisco? Tá ótimo. Eu também agradeço, né? Eu fico feliz assim que tenha suscitado questões, né? Enfim, acho que eu estava pensando em terminar o nosso encontro hoje com uma fala, né? Que talvez vai até casar melhor num momento mais oportuno, que acho que vai em direção um pouco a isso que a Edna trouxe, da questão da exceção. E aí talvez eu possa fazer melhor essa conversa entre o Lacan e o Dostoiévski. Mas eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço ao Antônio também. E dia 15/6, né, daqui a 15 dias, essa segunda-feira, a gente retoma o encontro e aí invertendo as posições, né? O Antônio vai conduzir e eu fico mais na interlocução. Obrigado e boa noite. Só uma observação, Francisco, a primeira trilogia, tá? O Refém, tá? E o texto da Denise Mourano, ela contextualiza um pouco a época, a peça, é muito legal. Um texto que vocês podem encontrar na internet, tá bom? Tá bom. Então tá. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Abraço a todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.